3 medicamentos que podem causar hipotireoidismo. Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. O hipotireoidismo, que é a produção reduzida de hormônios pela tireoide, muito popular, né, que pode causar sintomas como ganho de peso, unhas frágeis, queda de cabelo, bócio, intestino preguiçoso, dores musculares, câimbras, dores articulares e por aí vai, né? Uma lista de sintomas grande. As causas mais comuns, né, são a tireoidite autoimune, cirurgias na tireoide, mas existem alguns medicamentos que podem ser causas de hipotireoidismo e alguns desses medicamentos são bem comuns. Hoje eu vou exemplificar 3 medicamentos bastante comuns que podem ser causa de hipotireoidismo, tá bom? Antes de eu começar a nossa listinha, já aproveitem, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. Primeira situação, né, que na verdade não é um medicamento único, são um grupo de medicamentos, são medicamentos que contenham iodo, tá? Dentro dessas substâncias que contêm iodo, existia antigamente alguns xaropes para tosse que tinham iodo, cada vez menos usado, né? Existem suplementos de iodo que também muito disseminado na internet, principalmente o Lugol, tá? E medicamentos para tratar a arritmia, no caso da amiodarona, que tem bastante iodo dentro da molécula, e os contrastes iodados que às vezes são usados em exames de radiologia. Essas são as principais fontes de substâncias, eventualmente medicamentos, né, que tem iodo na fórmula. Qual que é o problema do excesso de iodo para a tireoide da gente? Em situações normais, né, pessoal, do dia a dia, a nossa tireoide ela capta o iodo da circulação, organifica. O que é organificar? É acoplar o iodo, que é um íon inorgânico, na tireoglobulina, né, que é uma molécula orgânica, que depois vai ser processada e transformada nos hormônios T4 e T3. Quando a gente disponibiliza, né, oferece para a nossa tireoide uma quantidade excessiva de iodo, chega um momento que ela diz assim, opa, tem iodo demais, vou parar a produção aqui que senão vai dar problema, né? O nome desse fenômeno é efeito Wolff-Chaikoff, né? Esse efeito Wolff-Chaikoff é a tireoide dizendo assim, não, chega de iodo, vamos parar a produção. Em pessoas saudáveis que não têm predisposição, depois de um tempo, a tireoide contorna esse efeito Wolff-Chaikoff e começa a produzir o hormônio normalmente. Mas pessoas que têm algum tipo de predisposição, no caso uma tireoidite crônica que possa ter passado despercebido, a gente oferecer iodo demais pode desencadear quadros de hipotireoidismo, certo? Então, em pacientes, né, que não sabiam que tinham anti-TPO elevado, tinham um bócio causado por uma tireoidite crônica, se usarem iodo de Lugol e fizerem algum exame com contraste iodado, uso de amiodarona, né, ou algum desses xaropes antigos que até hoje em dia é meio difícil de se encontrar, podem, né, pela sobrecarga de iodo, fazer com que a tireoide literalmente pare de produzir os hormônios. Então, medicamentos com excesso de iodo podem ser uma causa de hipotireoidismo medicamentoso. Segundo medicamento que pode ser causa de hipotireoidismo, pessoal, o lítio, carbonato de lítio. Para quem não conhece, o carbonato de lítio é muito usado para tratamento de transtornos de humor. Ele é um estabilizador do humor, né? Serve para tratar pacientes com transtorno do humor bipolar, para evitar aquelas oscilações que às vezes o paciente está mais depressivo, às vezes está mais agitado, que a gente chama de mania, hipomania, né? O lítio também tem um efeito, não é igual do iodo, né? Mas assim, o que o lítio faz é bloquear aquele processo que eu expliquei lá da organificação no iodo. O lítio ele interage com a tireoide e dificulta com que a tireoide acople o iodo na tireoglobulina, né? Então, os pacientes que usam lítio
Antes de começar a usar, é importante fazer um rastreamento, vamos dizer assim, ter exames basais, tanto de anti-TPO e TSH, para saber como é que era a função tireoidiana antes, e de tempo em tempo monitorar também a função tireoidiana, porque dependendo do tempo de uso de lítio e da dose cumulativa, algumas pessoas podem sim desenvolver hipotireoidismo pelo lítio, certo? Quando isso acontece e o paciente tem indicação de usar lítio, é bem simples de resolver, né, pessoal? É só entrar junto com a reposição de hormônio, né? O psiquiatra, no caso, conversa com o endocrinologista começa a repor o hormônio, né? Mas tem que ficar de olho no paciente que está usando lítio nessa monitorização da função da tireoide. E o terceiro medicamento, né, pessoal, na verdade também grupo de medicamentos, são os imunoterápicos, os interferons. São muito utilizados dentro da hematologia, oncologia, para tratar doenças hematológicas como leucemia, linfoma, mieloma. Esses medicamentos desregulam o sistema autoimune, né? E no momento em que se desregula o sistema autoimune, pode acontecer deles estimularem as nossas células de defesa a atacar algum outro tecido. No caso da tireoide, né, está descrito que pode induzir quadros de tireoidite, né, principalmente a tireoidite crônica. Então, o paciente que está usando esse tipo de tratamento para alguma doença hematológica, algum tipo de neoplasia, câncer hematológico, também o hematologista ou oncologista ele sabe disso e deve monitorar com frequência a função tireoidiana, porque eles podem também ser uma causa medicamentosa de hipotireoidismo. Então, pessoal, como vocês viram, né, dificilmente uma pessoa vai se automedicar com interferon, com contraste iodado, com lítio, mas o Lugol é uma coisa que às vezes as pessoas assistem um vídeo dizendo absurdos, né? Dizendo que melhora a imunidade, trata cisto de tireoide, outra abobrinha que eu já vi aí vídeos falando, né? Desmancha nódulos, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente usa algum tipo de substância sem indicação por conta própria, tentando melhorar algum problema, né, que não tem indicação por algum vídeo que assistiu sem orientação médica adequada, porque eventualmente às vezes tem, como eu disse, tem algumas pessoas falando bobagem, falando desinformação aí, a gente pode causar um outro problema e esse outro problema a gente tem que lidar com ele depois, certo? Então, de todos esses medicamentos, né, eu acho que o mais perigoso, entre aspas, pela facilidade de se adquirir e comprar e eventualmente querer se usar por conta própria, é o Lugol. Então, abra um olho, porque esse tipo de medicamento pode causar hipotireoidismo e em algumas pessoas pode causar também hipertireoidismo, então pode desregular a tireoide para os dois lados, certo? Para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. Quem gostou desse vídeo pode curtir, compartilhar, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima!